E aí galera, beleza? Bom, hoje vamos à aula número 2, eu vou falar sobre as consoantes finais. Bom, você vai perceber que em inglês, a maioria das palavras, elas terminam em consoantes, coisa que não é muito comum em português. Então isso gera uma dificuldade, assim, uma diferença entre o português e o inglês. Normalmente, quando a gente fala em português, você vai ter o final das palavras com alguma vogal. E, ao contrário, em inglês, você vai ter a maioria das palavras com final de consoantes. E a gente não tem o costume, nossa língua não tem a pronúncia de consoantes isoladas. Então, você tem que prestar atenção nesse detalhe quando é no final, principalmente, que é onde faz mais diferença. Então, o que acontece? Quando a pessoa vai falar palavras em inglês que terminam numa consoante, ela, sem querer, coloca um sonzinho de I no final. Então, por exemplo, a palavra grab. Então, ela termina com B. Então, você deve falar até o B. Né? Então, você pronuncia assim, ó, grab, grab. Tá vendo? A gente fecha aqui os lábios para fazer o som do B. Sem colocar esse I que a gente normalmente faz em português, porque a gente sente a necessidade de ter uma vogal depois de consoante, mas em inglês não. Então você não deve falar grab, tá vendo? Não colocar esse I. Grab é uma palavra de uma sílaba, então você não deve fazer ela como se fossem duas. Grab, entendeu? Então vamos ver mais exemplos de palavras que terminam com consoante, que você vai encontrar aí aos milhares. Eu selecionei alguns exemplos aqui só para mostrar para você. Então, olha só. Cab, cab, tá vendo? Então é uma palavra de uma sílaba, cab, e não cab. Lab, lab. Luck, luck. Então, luck é sorte, uma sílaba, luck. Agora, existe a palavra lucky, que termina em Y. Aí significa com sorte, é um adjetivo. Então, você vai ver que em algumas palavras você vai ter as duas situações. Uma das palavras terminando na consoante e a outra terminando em Y, que aí você realmente pronuncia como uma sílaba a mais. Você realmente pronuncia esse I no final, tá? Então, fica o exemplo aqui do luck, que é uma sílaba, e lucky, que são duas sílabas. E aí você tem a palavra com sorte ou sortudo, que é lucky. Olha o outro exemplo. Back, back. Tá vendo? Back. Para no som do K, né? Esse som do C aqui na garganta. Pack, pack. Tá? E não packy. Did, did. Então o D a gente pronuncia com a língua aqui próximo aos dentes superiores. Então você pressiona com uma certa força para fazer o did, tá? Então, did. E no finalzinho também, você procura não puxar esse I. Então, não fale did, que é o costume do aluno que está aprendendo. Não é um problema, é o normal, você está aprendendo, você vai fazer isso e devagar você vai melhorando, tá? Did. E aí eu volto a falar da importância de você ouvir bastante o inglês falado e repetir bastante o que você ouve. Porque é comum a pessoa que está iniciando, ela tem uma certa vergonha, achar esquisito fazer a pronúncia correta do inglês, porque é diferente mesmo. E a pessoa se sente meio envergonhada, meio sem jeito de fazer isso, acha que não precisa, né? Que ela vai estar fazendo alguma coisa fora do normal. E não é. Então, se você ouvir bastante, repetir bastante, essa sensação passa mais rápido, tá? Aí você começa a imitar melhor o que você ouve dos nativos. Olha outro exemplo. Need, need. Head, head. Would, would. Mug, mug. Leg, leg. Bag, bag. Então procura não falar bag, é bag. Para no G. Some, some, sun, sun. Agora olha só, o finalzinho das palavras com M e outras com N causa bastante confusão. Então olha só, se você não falar direitinho, às vezes a pessoa pode não te entender. Porque quando eles falam M no final, você deve fechar a boca. Então você fala some, some. Agora, quando você fala o N, você fala sun, sun. Você coloca a ponta da sua língua aqui em cima, no céu da boca, né? Próximo aos dentes superiores.
E aí você não fecha a boca. Então isso que diferencia os sons. Porque para nós, os finais das palavras que tem M ou N se tornam sons nasais. Então a gente faz do mesmo jeito. Mas em inglês não são sons nasais, né? Não é aquele que a gente costuma fazer em português. Então eles não fazem esse som com M e N. Então eles fazem realmente o fechando a boca e o colocando a língua lá no céu da boca. Então, você vai ter palavras que a única diferença é essa, igual essas duas que eu coloquei aqui, ó. Sun, que é soma, né, de somar, e sun, que é o sol. Tem um outro parzinho aqui que também acontece isso, ó. Team, tá vendo? Aí você fecha a boca, team, que é um time. E a palavra teen, tá vendo? Não fecha a boca, eu coloco a língua lá pra cima. Aí, teen é adolescente. Sleep é dormir. Agora, sleepy, se você colocar o Y aqui, existe a palavra. Aí significa com sono, sonolento, é o adjetivo, tá? Mas aqui é sleep. Lab. Keep. Com o finalzinho P, você vai fazer isso. Então, ó, você fecha a boca para fazer o P também, ó, sleep. Inclusive aqui, ó, a palavra lap é o colo, né? Você põe a criança no colo, isso é lap. Por isso que chama laptop. O computador portátil chama laptop, porque você coloca no colo, né? Foi um computador feito para você colocar no colo. Aí contrasta com o desktop, que é o computador feito para você colocar em cima da sua desk, que é a sua mesa de trabalho ou de estudos. Vamos lá? Want. Tá vendo? O T final também suave. Não faz want, que aí fica ruim. Mesma coisa aqui, ó. But. Visit. Get. Fast. Bom, vou dar uma dica sobre esse T no final, porque muitas vezes você mal vai ouvir esse T aqui, principalmente o T. Porque o que acontece? Na fala rápida, na fala normal, em algumas frases, quando a pessoa está falando, principalmente quando ela está falando mais rápido, eles vão falar o T, eles vão fazer a posição do T, mas sem deixar ele escapar, né? Sem fazer esse want, esse finalzinho aí, essa escapada do som. Então muitas vezes eles não fazem. Você pode fazer ou não, você vai ouvir as duas coisas. Então você vai ouvir pessoas falando want, soltando o T, mas muitas vezes você vai ouvir eles falando assim, ó, I want. Então ele coloca a língua lá onde faz o T, mas não deixa escapar o som, porque para eles isso é suficiente, eles entendem assim, né? É o normal deles falarem. Então muitas vezes você vai ter essa situação, tá? E claro, precisa apurar mais o ouvido para você pegar essa diferençazinha aí, tá? Mas dentro da frase costuma não ter problema, você acaba entendendo pelo contexto ali da frase. Mesma coisa, but, então eles seguram o T no final. Visit, get, fast. Bom, então é isso, a gente se vê na próxima. See you!